Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Agradeço a Jesus a oportunidade do trabalho do dia de hoje, onde nós iremos refletir sobre os prolegômenos, né? Que é uma exposição preliminar dos princípios gerais contido no livro dos Espíritos. Lá dá abertura falando sobre os fenômenos desconhecidos pelas leis da ciência humana. Esses fenômenos desconhecidos, eles acontecem por toda parte do mundo, né? E esses fenômenos mostram na causa que os produz que tem a existência de uma ação. E que ação? Esta ação, ela é possuidora de uma vontade que é livre e inteligente. Esse fenômeno, que é algo desconhecido, mas ele pode ser percebido pelos sentidos e até mesmo pela consciência. E Kardec nos dá o exemplo de Galileu Galilei, né? Que era um astrônomo italiano, matemático, né? E filósofo da natureza. Ele foi quem diz sobre a Terra girar em torno do Sol. Mas o Tribunal de Inquisição achou aquilo um absurdo, porque está lá no livro Gênesis da Bíblia, de que o Sol foi criado no 4º dia por Deus. Como é que a Terra podia girar em torno do Sol? Então, o Tribunal Inquisitório sentenciou Galileu Galilei: ou você desmente ou você morre. E ele não queria morrer, é lógico, ele queria continuar os estudos, deixar seu legado para a humanidade, né? Aí ele falou: tudo bem, eu me equivoquei. A Terra não gira em torno do Sol. E aí então foi declarado para ele que ele ficasse preso em casa, mas ele não ia morrer. Mas na hora que ele ia saindo, dizem, né, que ele falou baixinho: mas que gira, gira. E a razão, ela nos diz que um efeito inteligente, ele tem como causa uma força inteligente. E os fatos que nós podemos comprovar ao longo do tempo terreno tem provado que essa força inteligente, ela é capaz de entrar em comunicação com os homens. E aqui no Prolegômenos de 1857, ele mostra pra gente que essa comunicação, ela pode se dar por intermédio de sinais materiais. E qual o exemplo que a gente tem? O das mesas girantes, né? Que foi o primeiro sinal material, né? Comprovando que existiu uma força inteligente. E essa força inteligente, ela declarou que pertencia ao mundo dos seres espirituais desencarnados. E foi desse modo que então foi revelada a doutrina dos espíritos, né? Nós temos que entender que não tem nada de sobrenatural nas comunicações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Isso é uma coisa natural. E existem também indícios
dessas comunicações entre as forças espirituais e as forças humanas encarnadas em todos os povos e em todas as épocas que o mundo atravessou. Então, a comunicação dos espíritos não é do espiritismo. Ela existe desde que o homem começou a ter o seu livre-arbítrio. Hoje, nos dias atuais, essas forças inteligentes, elas se generalizaram por todas as partes, dentro de todas as religiões, né? E isso mostra a evidência dessa existência para todas as pessoas. E como diz Jesus, todo aquele que tem olhos para ver e ouvido para ouvir. Em 1857, né, os espíritos, eles então anunciaram, né, a Kardec que era chegado os tempos que estavam marcados por Deus para que ocorresse uma manifestação universal. E que eles, os espíritos codificadores, os ministros de Deus e os intermediários da vontade de Deus, eles têm a missão de instruir e esclarecer os homens. E isso chega até nós espíritas. Porque de uma maneira ou de outra, cada pessoa que se diz espírita, ela é trabalhadora do Cristo. Não importa que ela não faça um trabalho dentro do centro espírita que ela frequenta, mas só o comportamento dela, só o exemplo que ela dá, a torna um trabalhador de Cristo. Então, nos prolegômenos, os espíritos codificadores estão falando também para todos nós. E isso vai abrir uma nova era. E uma nova era para contribuir com a regeneração da humanidade, né? E o que acontece? Essa nova era é o conjunto, está contido no conjunto dos ensinamentos dos codificadores que está no o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos, nós precisamos ter ciência de que ele foi escrito por ordem. Kardec recebeu uma ordem de escrever o livro dos Espíritos, né? E além de ter sido ordenado, o livro dos Espíritos tinha que ser escrito mediante aquilo que era ditado pelos espíritos superiores. Por quê? Porque foi a melhor maneira encontrada pelas forças divinas para estabelecer os fundamentos, ou seja, os princípios de uma filosofia racional. Uma filosofia que nos leva a raciocinar. Esta filosofia raciocinada, ela é isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Foi por isso um dos motivos fortes da espiritualidade maior não querer que tivesse nada que não fosse ditado por eles. Ou seja, que esses fundamentos, esses princípios fossem isentos da tendência de interpretações com as regras pré-estabelecidas que nós teimamos em fazer. Tudo que a gente vê nas obras, a gente quer interpretar
segundo a nossa vontade, segundo as nossas verdades, e não a interpretação real que está lá. Mas tudo bem. Com o tempo, com a nossa evolução espiritual, por intermédio de nossos estudos, nós vamos entendendo como é que se deve interpretar de maneira correta, porque a verdade ali contida não é nossa. A verdade que está contida ali é a verdade de Jesus, que é o Verbo que se fez carne. Lembrando que o Verbo é a vontade de Deus, né? Por isso, só a ordem e a distribuição metódica do que foi passado para Kardec, né, dessas matérias, as notas contidas, né, que são as notas de Kardec, e a forma de algumas partes da redação. Isso foi que tocou para Kardec fazer. Então a doutrina dos espíritos não é de Kardec. A doutrina dos espíritos foi codificada pelos espíritos codificadores. E Kardec colocou sistemicamente, de uma maneira correta, a qual ele tinha os espíritos codificadores ao seu lado toda vez que ele precisou. E havia condições para Kardec. Foi imposta condições para que ele pudesse escrever o Livro dos Espíritos. E os codificadores falaram para ele: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que irás executar com a nossa cooperação. Olha eles aí, cooperando. Eles ditavam e ainda ajudavam Kardec no momento de fazer a maneira, de escrever a maneira correta, de escrever os ensinamentos, né? E por que foi que os espíritos pediram para Kardec ter zelo e perseverança? Porque nesta obra estaria colocada as bases da doutrina dos espíritos, que é considerado um novo edifício que foi construído para que pudesse reunir nessa doutrina, nesse edifício, todos os homens unidos por um mesmo sentimento. E que sentimento? O sentimento de amor e o sentimento de caridade. E eles continuaram ainda dizendo a Kardec: mas antes que você divulgue esta obra, nós vamos ter que revê-la juntos, Kardec e os codificadores, a fim de que possamos verificar todos os detalhes. Ou seja, se estava de acordo com os ensinamentos de Jesus. E continuaram: estaremos contigo sempre que você pedir, nós estaremos ao seu lado. Isso é importante, porque sempre que Kardec pedir, por que não constantemente? Porque constantemente seria uma obsessão. Kardec tinha que ter a liberdade. Ele já sabia de tudo que ele precisava, foi passado para ele. Então, ele, quando precisasse, mas ele poderia pedir ajuda. E eles estariam lá. Porque continuam os codificadores. Esta é apenas uma parte da sua missão. Então, a missão de Kardec não era só o Livro dos Espíritos. Essa missão que está confiada a você. E que um de nós já te falou sobre isso. O Espírito de Verdade conversou com Kardec. Então, o Livro dos Espíritos era só uma parte da missão dele.
entre todos os ensinos que vão ser passados para você, disseram para Kardec, tem alguns que você deve guardar somente para você, até que nós possamos te dar uma nova ordem do que fazer com esses ensinamentos, que ele devia guardar só para ele. Quando chegar o momento de publicar esses ensinamentos, nós vamos te dizer, não publique uma palavra antes disso. Só o que está contido para a obra de O Livro dos Espíritos. E disse para ele ainda mais, enquanto você está esperando a gente falar para você, pode publicar, o que você vai fazer? Você vai refletir sobre esses ensinamentos, para que você esteja pronto quando a gente dizer, pode publicar, mas pronto para quê? Pronto para dar explicação, para mostrar para as pessoas, para percorrer aquele continente aonde fosse preciso, para poder ajudar as pessoas a entender aqueles ensinamentos. Mas para isso ele também tinha que entender e entender profundamente. Então eles mandaram ele estudar aquilo, vai refletir esses ensinamentos tudinho. E outra coisa que ele mandou, os espíritos pediram para Kardec, você vai pôr lá no cabeçalho do livro a cepa que nós desenhamos, porque a cepa é o emblema do trabalho de Deus. Então aquele cachinho de uva, aquelas coisinhas bonitinhas que a gente vê, não é enfeite não, aquilo tem um significado, aquilo foi desenhado pelos espíritos codificadores. E aí vem, e ela está lá no Livro dos Espíritos, né? A gente pode ver, em cima do prolegômeno tem a cepa, né? E os espíritos disseram para ele, esse prolegômeno, essa cepa, ela está nela, naquele desenho, está reunido os princípios materiais, que melhor pode representar o corpo e o espírito. Então a cepa, ela não tem o significado espiritual. Ali está representando os princípios materiais, os fundamentos que nós precisamos ter. E diz o seguinte, né? O corpo nosso é a cepa. O corpo é a cepa, todinho, todo o desenho, né? E o espírito, ele é representado pelo licor das uvas. Aquilo é o espírito. E também a alma, ou o espírito, como quiserem, que está ligado à matéria, então é o bago da uva. O homem, isso nos ajuda a quê? A entendermos que a nossa evolução espiritual, ela acontece pelo trabalho. Também pelo trabalho. Por isso existe a lei do trabalho, né? E eles falam para Kardec, tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito vai adquirir conhecimento. E o conhecimento adquirido por intermédio do trabalho do corpo, esse trabalho terreno que todos nós temos, é que vai ser ferramenta para que possamos evoluir espiritualmente. Olha que lindo. Tudo muito bem planejado, tudo mostrado para a gente de uma maneira muito clara. Não podemos ter preguiça de trabalhar. Não podemos procurar ganhar o nosso sustento de maneira fácil. Porque está escrito que o suor do trabalhador é abençoado por Deus.
Então, tem muita gente que pensa só em ganhar o seu sustento de uma maneira fácil, facilitada, né? E não acabou as condições. Ele ainda pede. Olha, Kardec, você não vai desanimar com as críticas que você vai receber. Porque você vai encontrar contraditores ferozes. Vai encontrá-los até mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente espiritualizados, eles vão procurar semear a dúvida e a malícia entre as pessoas que ainda não têm um entendimento maior. E elas vão acreditar ou não. Também está no Evangelho. Só lobo cai em armadilha de lobo. São palavras de Jesus, né? Então, eles aí falam, insiste, prossegue sempre. E o que nós podemos trazer disso para nós? Porque não basta ler, entender, achar bonito. Nós temos que trazer todos os ensinamentos para nós. Cada um traz para si. Então, os espíritos codificadores estão nos pedindo para não desanimar. Não importa em qual trabalho, se é o trabalho profissional terreno, aqui, se é o trabalho dentro do seio familiar, se é o trabalho dentro de um centro espírita que frequentamos, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas que vai tentar detratar. E nós vamos ter que ter fé em Deus e confiança em nós. Porque Deus confia em nós. Ele nos criou. Então nós temos que prosseguir sempre. Não importa o que as pessoas façam com a gente. Não importa as ofensas. Perdoa os nossos pecados, como temos que perdoar os nossos ofensores. Está lá na oração dominical. E Jesus falou, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que faz. Está aí a ignorância, a falta de evolução. Então nós temos que entender e continuar a caminhada. Nós temos que prosseguir. Divaldo fala isso. Cala e trabalha. Mas calar o quê? Não é só a boca. Não é só não discutir. É calar o coração. A mágoa. Encher o coração de fé em Deus e entender que aquilo é crescimento para nós. Porque nós crescemos com os revés que enfrentamos dia a dia em nosso trabalho, não importa qual área, nós vamos tê-los sempre. E cabe a nós entendê-los, ter fé em Deus, confiança em nós e prosseguir. Estou certo? Estou seguindo, estou fazendo a coisa de maneira correta. Então eu tenho que seguir. E vamos seguindo, né? Crê em Deus e caminha com confiança, dizem os codificadores. Porque aqui estaremos para te amparar. Kardec ouviu essas palavras de conforto. Porque, diz os codificadores a Kardec, vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Isso serve para nós. Que os bons espíritos estão sempre conosco, se nós mantermos a nossa fé e a confiança e continuarmos a caminhar. Porque está chegando, cada dia que passa está mais próximo de que a verdade, mas que verdade é essa? Não é a minha, não.
Não é o de que nós falamos, é a verdade de Jesus. É essa verdade é que vai brilhar para todos os lados. Não esquecendo que a verdade de Jesus é a vontade do Pai. São as leis naturais. Por quê? Eles continuam falando para Kardec. A vaidade de certos homens, esses homens que julgam saber de tudo e quer explicar tudo ao seu modo, é que vai trazer opiniões contrárias. Quem está certo? Quem está errado? E bababá. Não. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que calar nossos corações e prosseguir com confiança e com fé em Deus. Mas todos os que tiverem em vista, prossegue os codificadores, o grande princípio de Jesus vai se confundir num só sentimento. O do amor ao bem. E vai se unir por um lado fraterno, por um laço fraterno. E esse laço é que vai prender o mundo inteiro. Bom, é um laço feito pelo amor do bem. E esse laço nós podemos deduzir que é o amor misericordioso de Jesus, né? Esses deixaram de lado as miseráveis questões de palavra para só ocuparem com o que é o essencial, que são os trabalhadores. E que Kardec precisava também fazer isso. E a doutrina, então, será sempre a mesma. Sempre a mesma quanto à sua base, para que todos que receberem comunicações de espíritos superiores. Lembrando que a base será sempre a mesma. Não importa o entendimento de cada um de nós. Porque com a perseverança é que vamos conseguir colher os frutos de nossos trabalhos. O prazer que vamos experimentar vendo a doutrina propagar-se e ser bem compreendida é que vai ser uma recompensa. Eles disseram isso para Kardec. Cujo valor integral Kardec iria conhecer. Talvez mais no futuro do que no momento presente dele. Que são coisas que a gente sabe que leva tempo, demanda tempo para que possa acontecer, né? Não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus vão acumular no seu caminho. Olha que lindo. Muitas das vezes nós temos problemas nos lares nossos, com maridos, com filhos, com esposas, né? No trabalho. Calma, não precisamos ficar inquietos. Porque essas pedras e esses espinhos, eles vão acumular no nosso caminho. Eles não estão ali à toa. É através de vencermos esses desafios que está aqui alegoricamente como pedra e espinhos, que são os nossos desafios, é que vai nos fazer elevar espiritualmente. Portanto, conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Porque os bons espíritos, eles não ficam, eles afastam do orgulhoso e do ambicioso. Orgulho e ambição que é um véu que foi lançado sobre a claridade celeste. E os codificadores dizem, e Deus não pode servir desses cegos para fazer visível a luz. Deus não usa, não pode, não tem como a pessoa ser um emissário celeste se ele não está moralmente, intelectualmente voltado para os ensinamentos de Cristo. Esse prolegômenos, ele
aqui ele cita, Kardec cita alguns dos espíritos codificadores. E eu fiz questão de trazer para a gente ver. Que a gente só vê assim, espírito codificador, né? E assinaturas lá no Evangelho de alguns textos. Quem foram esses codificadores? Foram muitos. Não só que viveram aqui na Terra. Eles viveram também em outros planetas. São habitantes de outros planetas distantes, mais evoluídos. Mas alguns a gente já conhece. Primeiro, São João Evangelista. É um dos espíritos codificadores. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o espírito de verdade. Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, um nome bem difícil de falar, Swedenborg, mas que é um espírito codificador, dentre muitos outros que acontecem e que estão ao nosso lado. Portanto, tenhamos fé em Deus, porque Ele não desampara nenhum de seus filhos, independente se temos fé ou não, Ele está sempre conosco. Resta saber se nós estamos com Ele. Então vamos estar com Deus, tentando entender as nossas obrigações como filhos de Deus, porque seremos realmente bons espíritas, porque estamos tentando ser homens de bem. Então, que Deus, por intermédio de Jesus, que está no comando desse planeta, e os bons espíritos que assistem a cada um de nós, em nossos trabalhos, e que são espíritos amigos em nossos lares, são os nossos espíritos que nos guardam, que têm incumbência de nos acompanhar nessa reencarnação, possam estar conosco, sempre fortes, com o nosso amor. Muito obrigada.